Bom dia, turma. Bom, então vamos para a nossa aula de hoje. Eu comentei com vocês na segunda-feira que a gente fechou um ciclo, né? Porque até então nós estávamos estudando funções vetoriais. Então a gente definiu o que é uma função vetorial, a gente calculou limite de função vetorial, derivada de função vetorial e integral de função vetorial. Inclusive a gente finalizou com uma aplicação muito interessante, que foi o comprimento de arco. E hoje nós vamos começar a definir um outro tipo de função. Aí, essa função agora vai nos acompanhar até o final do curso. Então, primeiro, nós falamos sobre funções vetoriais. Nós classificamos o que é uma função vetorial, definimos, aprendemos como faz o gráfico de uma função vetorial e depois a gente fez limite, derivada e integral. Aqui a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Então, hoje eu vou definir com vocês o que é uma função de n variáveis. Hoje mesmo a gente vai aprender como é que desenha o gráfico de uma função de n variáveis. E nas próximas aulas, daqui até o final do curso, nós vamos aprender a calcular limite de funções de n variáveis, derivadas e integrais. Então agora você percebe que essa parte ela é muito mais extensa. Ela pega 2/3 do curso, enquanto que a outra parte pegava apenas 1/3. Então vamos lá. Primeiro eu quero definir com vocês, bora para o quadro. Vamos comentar um pouco sobre o que é esse tipo de função. Então, ó, antes, eu vou só fazer uma divisão aqui. Então, ó, nós estávamos vendo funções vetoriais. Agora, nós vamos ver funções de n variáveis. Então, como a gente definia uma função vetorial? Bem, nós pegávamos um alfa e aqui eu já vou dar exemplos, só para ficar mais fácil. Então, por exemplo, aqui no caso do alfa, você pegava uma função cujo domínio poderia ser todos os reais. Então, eu coloco todos os reais. Só que no contradomínio aparecia o Rn, R2, R3, o que fosse. Então, por exemplo, aparecia aqui ó, o R2. Nesse caso, gente, perceba que a minha variável independente aqui vai ser uma única variável, que a gente chamava de variável t, ao invés de chamar de x e y. Então, você pegava aqui um t, e para cada t, esse alfa, ele transformava, nesse caso, em um vetor de duas variáveis. Então, poderia ser, por exemplo, t e t quadrado. Tá? Isso aqui é um exemplo de uma função vetorial bidimensional. Então, você já sabe que o gráfico dela, nesse caso, seria uma curva plana. Aí aqui você faria as equações paramétricas, equação cartesiana, tudo aquilo que você já sabe fazer, e no final, aqui você ia obter uma parábola. Uma parábola desse tipo aqui. Então, isso é uma função vetorial, e você já está acostumado com ela. Agora, nas funções de n variáveis, você vai perceber que o que vai inverter são os conjuntos aqui, ó. Porque até então, o que nós aprendemos desde a primeira aula foram os conjuntos Rn, os espaços Rn. E nas funções vetoriais, eles já apareciam, só que eles apareciam no contradomínio. Agora, nas funções de n variáveis, esse meu Rn ele vai aparecer no domínio. E aí o meu contradomínio vão ser os reais. Então, é como se eu pudesse inverter esses meus espaços aqui. E nas funções de n variáveis, então, isso aqui é um exemplo, tá, gente? Eu vou dar um exemplo logo aqui. Eu posso ter como exemplo um domínio no R2 e um contradomínio. Nesse caso, o contradomínio vão ser os reais. Então, olha só a diferença. Aqui nas funções vetoriais, como o seu domínio eram os reais, então a única informação que você tinha que jogar na sua função era um único valor, que a gente chamava de valor t.
Agora não, o nosso domínio é o R2. Então, para essa máquina, que é a função, funcionar, você tem que fornecer para ela não um único valor, mas agora 2 valores. Você vai ter que fornecer para ela um elemento do R2, um par ordenado. Então, aqui, para cada par ordenado, que eu vou chamar de xy, a minha função vai pegar esse par ordenado e vai transformar em um número. Aí, a partir de alguma regra. Então, por exemplo, ela pode fazer isso aqui. Ó. Ela vai pegar o primeiro valor que eu joguei, elevar ao quadrado, e depois somar com o segundo valor que eu joguei e elevar ao quadrado. Isso é só um exemplo de uma função de 2 variáveis. Então, ela pega 2 valores, x e y, mexe com eles, ou seja, muda eles e transforma em um único número. É isso que ela faz. Tudo bem? A gente deu para entender? Agora eu vou fazer alguns exemplos. Então, professor, quer dizer então, se eu pegar essa função aqui, aí eu tenho que escolher um valor para x e um valor para y? Escolhe um valor aí. Professor, x igual a 1. Tá, x igual a 1. Tá aqui. Escolhe um valor para y agora. Sei lá, y igual a 3. Tá, tudo bem, 3. Então, você escolheu o par 1, 3. Ou seja, x igual a 1, y igual a 3. O que essa máquina vai fazer? Ela vai pegar o primeiro valor e elevar ao quadrado. Então, 1 ao quadrado. E depois vai somar com o segundo valor ao quadrado. Quando você faz essa conta, perceba que o resultado final é o quê? É um número. O resultado final não é um vetor. O resultado final é um único número. Por quê? Porque o contradomínio aqui, são os reais. Tudo bem, gente? Então, é assim que funciona. Como vai ser o gráfico de uma função de n variáveis? Olha, o gráfico dela aqui, nesse caso, de uma função que tem 2 variáveis, x e y, vai ser um gráfico tridimensional. Perceba que o domínio dele já está no R2. E o contradomínio são os reais. Quando você faz o gráfico disso daqui, isso te dá um gráfico tridimensional. Então, se eu te pedisse para desenhar esse gráfico aqui, você teria aqui os 3 eixos. Nós vamos aprender ainda como é que faz o gráfico dessa função nessa aula de hoje, mas já adiantando, essa função seria um gráfico assim. Alguém poderia perguntar assim, professor, mas nas funções vetoriais, eu também tinha gráficos tridimensionais, quando a função tinha 3 coordenadas. Isso é verdade. Mas mesmo quando você tinha uma função com 3 coordenadas, lembre que o gráfico dela não era uma superfície. Era o quê? Era uma curva, só que uma curva espacial. Ou seja, como se fosse uma linha. Aqui não. Perceba que agora os nossos gráficos para funções desse tipo vão ser gráficos, os gráficos serão superfícies. Perceba também que se a sua função tivesse 3 variáveis, isso também é possível. Se eu tivesse aqui o R3, aí seria f de x, y e z. Aí nesse caso, o gráfico dela teria 4 dimensões. Aí seria mais complicado para a gente representar isso geometricamente ou visualmente. Deu para entender essa diferença? Né? Aí, se você parar para pensar, funções desse tipo aqui, elas são mais comuns no dia a dia. Muito mais comuns do que a gente pensa. Por exemplo, me dá a função, olha só, eu te dou aqui um retângulo, e eu peço a área desse retângulo. Para você calcular a área de um retângulo, você precisa de quantas informações? 2. Veja, você vai precisar da base do retângulo e da altura do retângulo. Então, você precisa saber quem é a base, que eu vou chamar de B, e quem é a altura, que eu vou chamar de H. Nesse caso aqui, se você perceber então, se eu disser que a minha área é uma função, então é uma função que depende da base e da altura. E o que essa função faz, se for a área de um retângulo? Ela vai pegar a base e multiplicar com a altura. Então, ela depende de 2 informações, e no final ela pega essas 2 informações, multiplica, e isso aqui vira um único número. Então, é normal.
Me dá um exemplo de uma função que depende de 3 variáveis. Aí, se você seguir o raciocínio, você vai pensar em quê? No volume. Pensa no volume de uma caixa. Você vai pegar a área da base, ou seja, pegar, sei lá, comprimento e largura. Depois multiplicar pela altura. Então, isso é uma função que depende de 3 informações. E é isso, gente. Então, assim, várias e várias coisas na vida real dependem de muitas variáveis e transformam todas essas variáveis em uma coisa só. Se você for abrir uma empresa, por exemplo, você quer saber qual vai ser o lucro ou a receita da sua empresa naquele mês. Por exemplo, você quer saber o lucro, mas o lucro depende de muita coisa. O lucro depende de qual foi a sua receita, qual foi a sua despesa. Para calcular a despesa vai depender de, sei lá, quantos materiais você vai comprar, depende da sua empresa. Então perceba que várias coisas na nossa vida, quando a gente quer calcular alguma coisa, ela depende de muitas variáveis. Então funções desse tipo aqui, funções de N variáveis, elas são muito comuns na nossa vida diária, nossa vida cotidiana. Então por isso que é muito importante a gente saber mexer com esse tipo de função. Então é isso que nós vamos aprender hoje. Então a gente vai aprender como é que eu determino o domínio de uma função dessa, como é que eu calculo principalmente o gráfico de uma função dessa. Só que calcular o gráfico de uma função dessa não é tão simples assim. Eu preciso seguir alguns passos, e é esses passos que a gente vai aprender hoje, e no final a gente vai juntar tudo para construir o gráfico. Mas perceba que essa aula aqui é de extrema importância, porque a partir de hoje eu vou precisar que você saiba construir gráficos de funções desse tipo. Para limite, para derivada, para integral, para aplicação, para tudo. Eu vou precisar que você saiba. Então, por favor, já coloque aí que a aula de hoje ela é de extrema importância. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no nosso slide. Chegamos na aula 10, funções de N variáveis. E vamos primeiro falar de alguns conceitos básicos desse tipo de função. Primeira definição. Então, já comentei com vocês que uma função de N variáveis é uma regra, é uma máquina, né? Toda função é como se fosse uma regrinha, uma máquina, que vai associar agora uma ênupla, porque agora nós estamos no conjunto do Rn, o domínio faz parte do Rn, então você vai pegar N variáveis, jogar nessa máquina e ela vai transformar essas N variáveis em um único número, que eu vou chamar de Z. É isso que a minha máquina faz. Exemplos do cotidiano. Área de um triângulo. Se você quer calcular a área de um triângulo, você já sabe. Área da base vezes a altura dividido por 2. Então, a função área depende de 2 variáveis. Depende da base e depende da altura do seu triângulo. Outra. Volume de um paralelepípedo. Você vai depender de quem? Você vai depender do comprimento dele, da largura dele e da altura. E nesse caso, o volume vai ser uma função que depende de 3 variáveis. Ela pega essas 3 variáveis, multiplica todas elas e no final ela te dá o volume. Ela te dá um único número, um único valor, que é o volume do seu paralelepípedo. Bom, e como é que calcula domínio de uma função de N variáveis? Gente, a não ser que eu já diga qual for o domínio, então, se eu não disser qual é o domínio, então fica subentendido que o domínio é o maior subconjunto de Rn possível. Isso é a mesma regra de sempre. Lá em cálculo era a mesma coisa. Se o professor não dizia qual era o domínio, então subentendia-se que era o maior domínio possível. Aqui é a mesma ideia. Por exemplo, olha essa função aqui. f de xy é igual a 4x mais y menos 5. Bom, para você achar o domínio de uma função, você sempre vai ter que procurar restrições. É isso que a gente faz, normalmente. Qual seria um tipo de restrição que vocês estão acostumados? Me digam aí. Assim, um tipo de restrição do domínio que vocês estão acostumados a ver numa função. Qual? Muito bem, dividir por zero, por exemplo, não pode. Então, se tiver uma fração, você já sabe que nessa fração, o denominador ele não pode ser zero. Então, isso é um clássico, isso é uma restrição clássica. Me digam outra de domínio. Boa, raiz quadrada. A raiz quadrada ou uma raiz de índice par, você sabe que dentro dela só pode ter números não negativos. Então, isso é uma outra restrição clássica. Um log da vida. Dentro do argumento do log, só pode ter valores positivos. Então, aqui a ideia é a mesma, gente. Vocês vão olhar para a função, vocês vão procurar alguma restrição desse tipo. Uma raiz de índice par,
uma fração ou um log. É isso que a gente vai procurar. Aí, por exemplo, aqui, ó, nesta função que vocês estão vendo, 4x mais y menos 5. Tem alguma restrição dessa? Tem alguma fração aí nessa função? Tem alguma fração? Tem alguma raiz quadrada nessa função? Tem algum log nessa função? Não. Então, a verdade é que tem alguma restrição para essa função aqui? Não, não tem restrição. Quando a minha função não tem nenhuma restrição, então o domínio dela vão ser o quê? Todo. Aí você vai dizer, professor, quando não tem restrição, então o domínio é todos os reais. Tá, tudo bem, mas calma lá. Porque agora o domínio não é mais os reais, é o R2, é o R3. Então você vai me responder assim agora. Você vai falar assim, olha, professor, o domínio é todo o R2 ou todo o R3. Combinado? Então você não vai mais me responder assim, o domínio é todos os reais. Não vai, tá errado. Porque o domínio não é mais os reais, o domínio é R2, R3. Então nesse caso você vai me responder, olha, professor, o domínio é todo o conjunto R2 ou todo o conjunto R3, dependendo da nossa função. Mas claro aqui, gente, que na maioria dos casos, aqui em cálculo 2, eu vou trabalhar com funções de duas variáveis, x e y. Mas também, em outros casos, nós também vamos trabalhar com funções de três variáveis, x, y e z. Mas principalmente com duas variáveis. Então tá, agora que vocês entenderam o que é um domínio, vamos treinar. Ó, eu trouxe 4 exercícios para a gente treinar o domínio de uma função. A gente vai fazer todos eles aqui. Gente, essa aula aqui, ela é de extrema importância porque eu preciso que você entenda quem é o domínio, qual é o esboço do meu domínio, e você já vai ver o porquê que eu quero que você entenda isso. Primeiro exercício, eu tenho uma função f de xy igual raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Vou colocar logo a segunda questão. A minha segunda questão é g de xy igual raiz quadrada de 9 menos 9x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos começar por essas duas, depois a gente faz as outras. Então, ó, começando aqui, primeira questão. f de xy é igual a raiz quadrada de alguma coisa. Então, primeira coisa que você vai pensar, tem alguma restrição? Tem alguma fração? Tem alguma raiz de índice par, raiz quadrada? Tem algum log? Nesse caso, a resposta é sim. Nós temos qual restrição? A raiz quadrada. Aí você vai dizer, professor, mas e agora? Porque tem x, tem y, como é que eu trabalho com isso aqui? Calma. Qual é a restrição de uma raiz quadrada? A restrição é que todo mundo que está dentro da raiz quadrada, todo mundo que está lá, não importa se é x, y, se é t, se é θ, não importa. Todo mundo que está lá, somado, subtraído, multiplicado, quando você faz todas as contas, esse valor, esse montante aqui, tem que ser maior ou igual que zero. Nesse caso, quem é que está dentro da raiz? Toda essa galera aqui, ó, x quadrado mais y quadrado menos 1. Então, todo mundo, todo esse pessoal aqui, tem que ser maior ou igual que zero. Então, esse é o nosso ponto de partida. Então, pela restrição da raiz quadrada, eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 obrigatoriamente tem que ser maior ou igual que zero. Em outras palavras, eu posso melhorar isso daqui e escrever assim, ó. Isso significa que x quadrado mais y ao quadrado tem que ser maior ou igual que 1. Como é que eu escrevo isso daqui? Bom, eu posso escrever isso aqui dessa forma aqui, ó. Então, eu posso dizer assim, que o domínio da minha função f é igual... Ó, perceba que o meu domínio ele é um subconjunto do R2. Então, eu escrevo assim. São os pontos x e y que pertencem ao R2. Só que não é qualquer ponto, não. Tais que obedeçam essa relação aqui. Tais que x quadrado mais y ao quadrado são maiores ou iguais que 1.
Isso daqui. Só que o mais importante que eu quero de você nesse momento não é nem chegar aqui e nem escrever isso daqui. O mais importante que eu quero de você agora é, se eu te pedir assim, olha, agora faz para mim um esboço do domínio da minha função. É isso que é mais importante agora. Então, faça para mim um esboço do domínio. Você vai falar, professor, como é que eu faço? Eu te digo, você já sabe fazer. Porque fazer um esboço do domínio é fazer um esboço desse conjunto aqui, que é essa regrinha aqui. Então, você já sabe fazer isso. Então, olha só. Para você fazer um esboço do domínio, perceba que o domínio está no R2. Então, você vai fazer isso aqui no plano cartesiano. No plano cartesiano, eu quero representar esse conjunto que é representado por essa inequação. Então, eu poderia pedir para você, faça um esboço do gráfico dessa inequação. Como é que você faria? Bom, quando você vai fazer um gráfico de uma inequação, é importante você começar pela igualdade. Mesmo que não tivesse maior ou igual, mesmo que tivesse só maior, mas é importante começar pela igualdade, porque ela vai te dar um norte, né, de o que tu vai fazer. Então, nesse caso aqui, se fosse uma igualdade, isso aqui seria a equação do quê? De uma circunferência. O centro da circunferência está onde? Na origem. Qual é o raio da circunferência? É 1. Então, se isso aqui fosse uma igualdade, você faria uma circunferência de centro na origem e raio 1. Você faria algo assim. Pronto. Aí você vai dizer, professor, mas isso aqui tem a igualdade. É, realmente tem a igualdade. Então, se tem a igualdade aqui, então a minha circunferência de raio 1, importante colocar aqui 1, para dizer que o raio é ele, ela faz parte do meu conjunto. Só que não é só ela. Além da minha circunferência, como eu tenho uma desigualdade, e nesse caso é maior, então eu vou pegar os pontos que estão do lado de fora ou do lado de dentro da minha circunferência. O que vocês acham? Do lado de fora. Por quê? Porque aqui é maior, ou seja, eu quero os pontos que estão na mesma distância do raio e também os pontos que estão numa distância maior do que o raio. Então, são os pontos que estão do lado de fora. Então, quem é o meu domínio representado geometricamente? É todo esse pessoal aqui, ó. Ou seja, é como se fosse todo o R2 menos essa parte aqui. Tá? Então, isso daqui é a representação geométrica do domínio da minha função. Perceba que a minha representação geométrica do domínio está no plano. Por quê? Porque a minha função tem apenas duas variáveis. Por isso que ele está aqui. Alguma pergunta do que nós fizemos aqui agora? Muito bem. Então, se você entendeu essa parte, o resto é a mesma ideia. Só que, claro, com uma dificuldade um pouco maior, mas é a mesma ideia. Então, vamos fazer agora a segunda questão. Aqui, ó, você tem uma função que depende de duas variáveis e nessa função você tem uma raiz quadrada. Como você quer determinar o domínio, então você já sabe que todo mundo que está aqui dentro da minha raiz quadrada tem que ser maior ou igual que zero. Então, nesse caso, eu vou pegar todo esse pessoal que está aqui, que é 9 menos 9x² mais y² maior ou igual que zero. E vou mexer com essa equação. Então, ó, esse parêntese aqui, já que ele está negativo, eu quero que ele apareça aqui no outro membro, só que agora vai ficar positivo. Então, vai ficar o parêntese menor ou igual que 9. Eu já vou inverter. Vai ficar assim, ó, 9x² mais y² menor ou igual que 9. Tá? Só você trabalhar com essa desigualdade que você consegue chegar nessa. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou dividir todo mundo por 9. Né? Porque aqui está parecendo que vai me dar uma circunferência, mas tem esse 9 aqui. Então, eu vou dividir todo mundo por 9. Então, quando eu dividir todo mundo por 9... E 9 é positivo, então não vai alterar minha desigualdade. Então, vai ficar x² mais y² dividido para 9. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, né? Você já vai entender por que eu fiz isso. Menor ou igual que 1. Bom, agora que eu tenho essa desigualdade aqui, eu poderia escrever o domínio dessa forma aqui. Então, vai ser o domínio de G
são os pontos x e y pertencentes ao R2, tais que x² mais y² sobre 9 menor ou igual que 1. Só que eu quero logo mostrar o gráfico aqui, que é isso que mais importa para a gente agora. Então, se eu for fazer o gráfico desta desigualdade aqui, eu penso primeiro na igualdade. Se isso aqui fosse uma igualdade, seria o gráfico de quem? Da minha elipse, de uma elipse. Muito bem. Então, ó, vamos desenhar aqui uma elipse. Essa elipse, onde é que é a origem dela? Origem não, o centro dela. O centro está na origem, já dei a resposta. Então, o centro dela está na origem. Então, a gente marcaria aqui a minha origem como centro. Em x, eu vou deslocar uma unidade na horizontal, para a direita e para a esquerda, né? Porque aqui é como se estivesse sobre 1 ao quadrado. Então, vou deslocar aqui uma unidade, pode dizer que aqui é o 1, e aqui o menos 1. E em y, eu vou deslocar 3 unidades, verticalmente, para cima e para baixo. Então, pode dizer que aqui é o 3, e vamos dizer que aqui é o menos 3. Então, agora eu vou unir esses pontos aqui, formando uma elipse. Tá, só que isso aqui é se fosse uma igualdade. Só que não é só a igualdade, é menor ou igual, ainda tem um menor aqui. Então, além da minha elipse, que faz parte, sim, do meu gráfico, eu vou pegar os pontos que estão dentro dela ou fora dela. Dentro. Por quê? Porque aqui é menor. Então, nesse caso, o meu domínio seria isso daqui, ó. Então, este daqui é o domínio desta função. Então, na hora que eu for jogar pontos nessa função aqui, nessa máquina, eu só posso jogar pontos que estão aqui, ó, nessa elipse ou dentro dela. Se eu for pegar um ponto, por exemplo, bem aqui, ó, 2 em x, 0 em y, não vai funcionar. Vai dar erro aqui, vai dar problema. Quer ver, ó? Porque se você escolher y igual a 0, 0y aqui, e x igual a 2, vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, 4 vezes 9 é 36, 9 menos 36 ia dar menos 25, ia dar número negativo dentro da raiz. Não pode. Então, por isso que você só pode escolher números que estão aqui, ó, pontos que estão aqui, e não fora. Bom, alguma pergunta? Pode falar. Sim. Boa pergunta, gostei. Olha, ele perguntou assim, professor, mas aqui o senhor desenhou em 3D. Por que aqui o senhor está desenhando 2D agora? Aí, porque são duas coisas diferentes. Aqui eu estou desenhando o gráfico da minha função. O gráfico da minha função, ele é 3D. Porque assim, o gráfico da minha função, nesse caso aqui, o gráfico de f são os pontos x, y e z, que pertence ao R3, tais que f de xy é igual a z. Isso é o gráfico de uma função. O gráfico de uma função é tridimensional. Só que na primeira questão e na segunda questão, a única coisa que eu pedi foi o domínio da minha função. Se eu pedisse o gráfico, eu ainda ia ter que fazer algo 3D aqui para vocês. Mas eu pedi só o domínio. E note que o domínio, ele é um subconjunto do R2. Aí, por isso que o domínio é em 2D. Nesse caso, uma função de duas variáveis. E o gráfico seria em 3D. Tá? Então, aqui, nós só estamos representando o domínio da minha função. E não o gráfico. Ainda não. Mas vai chegar esse momento que eu vou fazer o gráfico. E aí, a gente vai usar tanto aqui, quanto a parte tridimensional. Mas excelente pergunta, gostei. Bom, então, terceira questão. Bora ver. H de xy é igual ao log natural de menos 4x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4. Bom, vamos fazer logo essa, depois eu faço a próxima. Então, gente, ó, nesse caso, por exemplo, você tem essa função aqui. Ela não tem raiz quadrada. Ela não tem uma fração.
mas ela tem um log. Então, o log ele tem restrição. Qual é a restrição do log? Todo mundo que está dentro do log, todo mundo que está aqui dentro, ó, tem que ser positivo. Tem que ser positivo. Então, nós vamos trabalhar a partir daí. Nesse caso, então, quem está aqui dentro? Menos 4x² mais y² mais 4 tem que ser maior que 0. Aí vou fazer de outro jeito essa equação aqui. Vou deixar esses dois aqui mesmo, vou passar só a constante para o outro lado. Então, vai ficar menos 4x² mais y² maior que menos 4. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir, só que por menos 4, né? Vou dividir por menos 4, vou dividir por menos 4. Só que, gente, o que acontece quando você divide uma inequação por um número negativo? Ela inverte. Então, aqui vai ficar menos 4 sobre menos 4 vai dar 1, né? Então, vai ficar x². Aí, aqui, mais com menos vai dar menos, né? Porque aqui menos com menos vai dar mais, aqui mais com menos vai dar menos. Então, menos y² sobre 4. 4 é a mesma coisa que 2², tá? Aqui vai inverter. Menos 4 com menos 4 vai dar 1. Então, eu tenho exatamente isso daqui. Muito bem. Agora, se isso aqui fosse uma equação, seria equação do quê? De uma circunferência? Não. De uma elipse? Não. De quê? De uma hipérbole. Por que a hipérbole? Porque aqui tem o negativo. Então, lembrem-se que lá na nossa segunda aula, eu falei, gente, revisem cônicas, por favor. Vai lá no YouTube, enfim, pesquisa lá cônicas, porque nós vamos precisar aqui na nossa aula. A gente vai precisar que você entenda o que é uma circunferência, o que é uma elipse, o que é uma hipérbole. Tá bom? Então, vamos fazer o gráfico dessa hipérbole. Aí você vai dizer, professor, mas aqui não tem a igualdade. Tudo bem, não tem igualdade, mas como eu te falei, mesmo que seja só menor ou só maior, a gente vai começar pela igualdade. Aí depois a gente vai dar um jeito nisso daí, tá? Mas vamos começar com a igualdade. Então, se eu fosse fazer o gráfico, nessa situação, eu faria primeiro o gráfico da hipérbole, ou seja, eu consideraria como se isso aqui fosse igual. Gente, o gráfico de uma hipérbole, ele é assim, ó. Aí depende, né? Ou ele vai ser assim, cortando o eixo x, ou ele vai ser assim, ó, cortando o eixo y. E o que vai dizer é esse negativo aqui, ó. Quem está no positivo ou quem está no negativo. Porque quem está no positivo, ó, sempre um vai estar positivo, outro vai estar negativo na minha hipérbole. Quem é positivo é que vai cortar o eixo dele. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o x que está positivo. Então, eu vou cortar o eixo dele. Se fosse o contrário, se aqui fosse y² menos x², aí eu ia cortar o eixo y. Ah, pessoal, mas eu vou ter que decorar isso daí? Não, é só você pensar no seguinte, ó. Se isso aí fosse uma igualdade, vai colocar assim, x² menos y² igual a 1. Você quer satisfazer essa igualdade aqui. É só você pensar em pontos que satisfazem. Qual é um ponto óbvio que satisfaz essa igualdade? Poderia ser o ponto 1 em x, 0 em y. Ó, então, nesse caso, obrigatoriamente você vai cortar o eixo x. Ou menos 1 em 0, você vai cortar o eixo x. Agora, se fosse y² menos x² igual a 1. Um exemplo. Nesse caso, qual seria um ponto que satisfaz isso daqui? Seria o ponto 0 em x, 1 em y. Ou 0 e menos 1. Então, perceba que nesse caso, você ia estar cortando aqui, ó, o eixo y. Então, caso você esqueça, é só você lembrar disso daqui. Um outro ponto importante, gente, são esses valores que aparecem bem aqui, ó. Embaixo do x² e embaixo do y². Nesse caso é 2, 2², e nesse caso aqui é 1². Porque então existem assíntotas para essa hipérbole. E as assíntotas, elas são formadas por mais ou menos b sobre a. Tá? B é aqui o valor de x, a é o valor, B é o valor de y e a é o valor de x. Então, nesse caso aqui, eu poderia fazer essa reta aqui, mais ou menos 2x, e a partir dela fazer a minha hipérbole. Para você entender melhor, isso que eu estou explicando aqui,
eu até trouxe já uma animação no GeoGebra. Mas isso aqui, gente, eu estou revisando, mas assim, como eu falei, já subentende-se que você já estudou isso daqui, tá? Já estudou hipérbole, já sabe o que eu estou falando aqui. Né? Ah, professor, com certeza eu revisei ontem até. É isso mesmo, gostei. Aqui, ó, vamos pro GeoGebra. Ó, então isso aí é uma hipérbole, tá? Isso que vocês estão vendo. Nesse caso aqui, ó, tá aqui a equação da hipérbole, x² sobre a ao quadrado menos y² sobre b² igual a 1. Nesse caso, eu estou considerando que a e b é igual a 1, tá? Aí fica assim a minha equação. Essas hipérboles, elas têm uma assíntota. As assíntotas são formadas aqui pelas funções y é igual a b sobre ax e y é igual a menos b sobre ax. Está aqui. Conforme o valor de a e o valor de b vai mudando, olha o que vai acontecendo aqui, ó. É isso que vai acontecendo com a minha hipérbole. Então, essas funções vão nos dar uma cara de como é que está a minha hipérbole. Tá? Então, isso aqui que está acontecendo. Vamos colocar aqui os dois assim. Ó, e aqui a gente pode ficar brincando isso aqui. Enfim, isso aqui é só para você entender que conforme você vai mudando aqui o valor de A e o valor de B, essas retas oblíquas que vocês estão vendo, elas vão mudando de lugar e nesse caso isso vai mudando a minha hipérbole. Aí tá, isso aqui você pode brincar depois, você pode fazer isso aí no GeoGebra também. Escolher valores. Aqui a gente está considerando que o y é negativo e o x é positivo, né? Mas eu poderia fazer o contrário, aí as hipérboles iam aparecer aqui, ó, cortando o eixo y, conforme eu comentei com vocês. Então tá, então vamos voltar para cá. Bom, para esta hipérbole aqui, que é x² menos y² sobre 2². Se fosse uma igualdade, seria igual a 1. Então, primeira dica, pensa num ponto que satisfaz a equação. Nesse caso, um ponto mais óbvio seria o ponto 1 e 0 e menos 1 e 0. Pode reparar, ó, se x for 1 e y for 0, 1² é 1, menos 1² é 1. Então, você já sabe que a sua hipérbole ela vai cortar aqui, ó, o eixo x no ponto 1 e 0 e no ponto menos 1 e 0. Tá? Então, aqui é 1, aqui é menos 1. Pronto. Agora, como vai ficar a minha hipérbole depende da minha assíntota. Aí, nesse caso aqui, como eu mostrei para vocês, a minha assíntota é mais ou menos 2 sobre 1. Então, vai ficar 2x. Aí eu posso fazer o gráfico dessa função, 2x. 2x é uma reta, tá? Aí se for positivo é crescente, se for negativo é decrescente. E aqui corta a origem. Aí a inclinação dela, né, é 2. Então poderia ser uma reta mais ou menos assim. Tá aqui. E agora a gente vai fazer uma hipérbole tentando aqui passar por essas assíntotas. Então, você faz algo mais ou menos assim. Tá? Então, isso aqui de azul é a nossa hipérbole. Só que assim, você vai dizer, professor, mas não esqueça que aqui eu não tenho uma igualdade. Aqui eu só tenho menor. Bom, se eu não tenho a igualdade, significa que a minha hipérbole mesmo, essa linha azul, ela faz parte do meu domínio, sim ou não? Não faz parte. Como é que eu represento que ela não faz parte? É simples. É só eu fazer aqui, ó, ao invés de fazer uma linha contínua, fazer uma linha com traços, ó, tracejada. Então, eu estou dizendo que essa hipérbole, ela não faz parte. Ela é uma divisa, ela é uma fronteira do meu domínio, mas ela mesma não faz parte. Então, quem faz parte, gente? É o pessoal que está dentro, o pessoal que está fora. O pessoal que está dentro. É só você pensar, por exemplo, a origem faz parte? Faz. Porque se você jogar aqui, ó, 0 e 0, 0 é menor que 1? É. Então, é o pessoal que está dentro. Então, ó, esse pessoal aqui todinho é o domínio da minha função. Inclusive, o pessoal da reta também faz parte do meu domínio. Pronto.
Alguma pergunta? Tudo certinho? Tá? Então, ok. Vamos para a nossa próxima questão agora. E vamos ver. Olha, na próxima questão, já é uma função que tem 3 variáveis. Ó. Aí vamos ver como é que vai ficar esse gráfico. Só anotar aqui. Quarta e última questão dessa parte vai ser o XYZ igual a raiz quadrada 9x² mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 9. Então, ó, essa função aqui, ela tem 3 variáveis. Então, o domínio dela já vai ser desenhado no R3. Então, nesse caso, o domínio dela já vai ser um subconjunto do R3, porque são 3 variáveis, x, y e z. Mas o raciocínio é o mesmo. Então, aqui, ó, qual a restrição eu tenho? Uma raiz quadrada. Aí eu sei que dentro dessa raiz quadrada, todo mundo que está aqui dentro tem que ser maior ou igual que 0. Ou seja, 9x² mais y² mais z² menos 9 tem que ser maior ou igual que 0. Ajeitando essa equação, vai ficar 9x² mais y² mais z² é maior ou igual que 9. Bom, agora eu posso dividir por 9. É positivo, não vai alterar aqui a minha desigualdade. E vai ficar, então, x² mais y² sobre 3², que é 9, né? Mais z² sobre 3² maior ou igual que 1. Bom, se isso aqui fosse uma igualdade, esta equação seria do quê? Assim, lembra uma esfera, lembra, mas tem essa parte aqui dividindo. Aí lembra então uma elipse, só que uma elipse do R3, tridimensional, então a gente chama de elipsoide, tá? Uma elipsoide. Como é que a gente desenha isso daqui, gente? Vamos tentar fazer isso aqui. Bom, para a gente desenhar isso daqui... Opa, pode perguntar. Desculpa? Por que eu não inverti a desigualdade? Aqui? Porque na hora que eu dividi por número positivo. Eu dividi por 9, é por isso que eu não alterei. Naquela outra lá, eu dividi por menos 4. Aí altera, tá? Só por causa disso mesmo. Ok, olha só, gente. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Bem, primeiro, onde é a origem do meu elipsoide? De novo, né? Falei onde é a origem. Onde é o centro do meu elipsoide? Já respondi, é a origem. Então, o centro do meu elipsoide é a origem. Então, vamos marcar aqui a origem. Está aqui a origem. A partir da origem, eu vou andar no eixo x uma unidade só. Porque aqui é como se tivesse dividido por 1 ao quadrado. Então, eu vou andar uma unidade em x. Em y e z, eu vou andar 3 unidades. 3 unidades. Então, aqui, ó, eu vou andar 3 em y, tanto para a direita quanto para a esquerda, 3 em z, tanto para cima quanto para baixo, e só uma unidade em x, isso daqui. Então, agora, ó, perceba que eu vou unir o eixo y com o eixo z. Esses pontos aqui, 3 positivo, 3 positivo, 3 negativo, 3 negativo. Então, no plano YZ, isso aqui vai me dar uma circunferência. Então, vai aparecer algo assim, ó. Desse tipo aqui. Só que agora, no plano XZ, eu já não tenho uma circunferência bonitinha. Porque em Z é 3, em X é 1. Vai ficar alguma coisa assim. E aqui, ó, no plano XY, a mesma coisa. Eu não vou ter uma circunferência, eu vou ter uma elipse também. Porque Y é 3 e X é 1.
Então, esse daqui é o nosso elipsoide. Então, é como se fosse uma esfera, só que ela está achatada aqui, ó, na direção do eixo X. Só que não é só ela, né? Porque aqui, ó, é maior ou igual. Então, é os pontos que estão nela e os pontos que estão fora dela, fora do elipsoide. Bora ver isso aqui no GeoGebra. Só para a gente ter uma noção. Então, ó, vou colocar aqui x ao quadrado mais y ao quadrado dividido para 9 mais z ao quadrado dividido para 9 igual a 1. Está aqui, ó. Esta é a nossa elipsoide. Tá? Então é mais ou menos o que a gente desenhou, só que não é só ela, também são todos os pontos que estão do lado de fora, fora dela. Alguma pergunta? Tudo bem até aqui? Então tá, então vamos para o próximo nível. Então agora você já sabe fazer domínio de uma função de 2 variáveis e até de 3 variáveis. O próximo passo agora, ele é importantíssimo para a gente entender o gráfico de uma função, porque nós vamos falar agora sobre curvas de nível. O que é uma curva de nível? Olha só, digamos que você tem uma montanha. Vamos pensar numa montanha. Deixa eu pensar aqui numa montanha. Então, digamos que você tem aqui uma montanha. E digamos que eu peça para você, eu falo assim, olha gente, mesmo que alguém suba a montanha pelo lado direito e alguém suba pelo lado esquerdo, por exemplo, vocês concordam comigo que pode chegar um momento que esses dois aqui, eles podem estar na mesma altura, por mais que eles estejam em pontos diferentes da minha montanha? Então, isso acontece. Então, o que é uma curva de nível? São todos os pontos que estão na mesma altura. Então, por exemplo, alguém poderia subir aqui do lado direito e tá, sei lá, a 10 metros aqui da referência. Aí, esse aqui também está a 10 metros. Só que só são esses dois pontos que satisfaz essa minha condição? Não. Na verdade, existem vários pontos aqui nessa montanha que podem satisfazer essa condição de estar a 10 metros da minha referência. Então, esses pontos aqui, que estão no mesmo nível, na mesma altura, eu chamo de uma curva de nível. Tá? Então, curva de nível é quando você tem uma função. Olha só, pensa nessa função aqui, por exemplo, f de xy igual a x² mais y². Como eu já comentei com vocês, o gráfico dela, só que a gente vai aprender ainda também, o gráfico dela é isso daqui, ó. Curvas de nível é quando eu quero pegar todos os pontos do domínio da minha função, tais que eles estão na mesma altura. Então, eu vou igualar esse pessoal aqui a um valor, que eu vou chamar de K. Vou igualar um valor K, eu vou pegar f de xy e vou igualar a um nível K. Tá? Isso aqui é o nível. Então, o que eu quero? Eu vou querer todos os pontos do meu domínio que estão na mesma altura da minha função. Então, por exemplo, a altura 2 seria esses pontos aqui, e assim por diante. Então, nesse caso, o que a gente faz? Eu igualo a minha função, x² mais y² com esse nível que eu quero, faço o gráfico dessa equação aqui, e esse gráfico vai me dar uma curva de nível K. É assim que funciona. Eu vou mostrar também no GeoGebra por que isso é importante e por que isso vai nos ajudar muito no gráfico. Então, olha só. Trouxe aqui já uma animação pronta.
Olha, o exemplo que eu vou colocar aqui para vocês é o exemplo que eu acabei de dar aí, x² mais y². Então, no GeoGebra, ele me dá essa função aqui, ó. Essa função. Digamos que eu quero todos os pontos que estão no nível 0. Olha só, dessa função aqui todinha, o único ponto que está no nível 0 é a minha origem, só. Só que se eu for aumentando o meu nível, perceba que esse plano ele vai aumentando, ele vai me dizendo a altura que eu quero, os pontos vão aumentando também, ó, os pontos vão tendo mais diversificação. Ó. Por exemplo, se eu quero todos os pontos que estão numa altura meio aqui da minha origem, perceba que eu tenho esses pontos aqui, ó, esses pontos que apareceram. E para cada nível, para cada altura, ó, eu vou ter um conjunto de pontos que satisfazem essa condição, para cada altura. Perceba, ó, todo mundo que está nessa linha aqui agora que vocês estão vendo, eles estão na mesma altura aqui do chão, tá, gente? Então, isso aqui que eu estou fazendo com vocês são várias curvas de nível. Então, para cada nível, eu tenho uma curva diferente, ó. Para cada nível, eu tenho uma curva diferente. Só que essas curvas de nível, eu vou desenhá-las não no R3, eu vou desenhá-las no R2, se eu tenho uma função de duas variáveis. Então, no final, vai ficar algo assim, ó. Vai ficar algo assim, deixa eu tirar aqui. Vai ficar algo assim. Então, no final, o gráfico das curvas de nível vão ser assim. Só que preste atenção. Cada curva dessa está numa altura diferente. Então, na hora que eu fosse enxergar essas curvas de nível nas suas respectivas alturas, eu ia ter algo assim, ó. Ou seja, essas curvas de nível estão me dando uma pista muito forte de como é o gráfico da minha função. No plano 2D, eu enxergo elas assim. Vão ser todas assim. Mas cada curva tem a sua altura. Quando eu pego cada curva e coloco na sua altura correspondente, elas ficam assim. E aí, obviamente, isso aqui me dá uma boa noção de como vai ser o gráfico da minha função. Deu para entender, gente, o que é uma curva de nível? Isso acontece muito na natureza também. Vocês vão perceber que muitos animais, quando eles vão pastar numa montanha, por exemplo, eles não vão querer ficar subindo e descendo a montanha. Então, eles sempre tentam se alimentar na mesma altura. E aí, eles formam uma curva de nível na montanha. Então, é interessante, como na natureza, você percebe animais, para não gastar tanta energia assim, eles tentam seguir sempre na mesma curva de nível, para não ter que gastar tanto esforço, né? Bom, então vamos lá, vamos aqui para o nosso slide. Então, definição. Uma curva de nível, ela vai ser um subconjunto do meu domínio, tais que eu vou pegar os pontos que estão na mesma imagem ou na mesma altura. Seria um conjunto assim. E quando a gente pega várias curvas de nível de uma mesma função, nós chamamos isso de mapa de contorno. Então, se eu pedir para você, desenha para mim um mapa de contorno, o que eu quero que você faça é várias curvas de nível. No R2, se for uma função de duas variáveis, ou no R3, se for uma função de três variáveis. Apesar de que, se for uma função de três variáveis, já não são mais curvas de nível, são superfícies de nível. Mas aqui nós vamos trabalhar com curvas de nível mesmo, com funções de duas variáveis. Então, por exemplo, assim, isso aqui é um mapa de contorno, isso aqui são curvas de nível. Mas se eu colocar essas curvas de nível na sua respectiva altura, eu ia ter algo assim, ó. Ó, perceba que cada curva de nível representa uma altura. Se eu colocar ela na sua altura, eu tenho a ideia de como é o gráfico da minha função. Então, ó, isso aqui é outro exemplo. Ó, nesse caso, gente, olha, vamos interpretar isso daqui, ó. Olha aqui para baixo. Perceba que esse círculo menor aqui, essa circunferência menor, qual é o nível dela que aparece aqui? Ó? K igual a 45. Essa circunferência maior que aparece aqui embaixo, qual é o nível dela? K igual a 20. Ou seja, essa circunferência menor, ela está numa altura maior do que essa circunferência maior. Ok? Então, se eu for posicionar essa circunferência maior na altura 20, essa outra aqui, altura 25, altura 30, até chegar aqui à altura 45, perceba que aqui em cima está se formando o quê?
O gráfico. Tanto que ó, essa circunferência menor, ela está bem aqui, ó. Ela está no nível 45, como vocês estão vendo. Tudo bem? Então, vamos treinar. Vamos resolver aqui algumas curvas de nível e depois que a gente resolver, a gente vai finalmente passar para o gráfico. Então, vamos lá, mais uma sequência aí de exercícios. Primeiro exercício, eu tenho f de xy igual a menos x mais y mais 1, ou menos 1. Gente, vamos lá. Se eu pedir para vocês um mapa de contorno ou as curvas de nível, claro que tem mais um jeito de você resolver uma questão dessa. Mas assim, o nosso objetivo para tentar ver como são as curvas de nível vai ser, a gente vai igualar essa função aqui a uma constante, que eu vou chamar de constante k, e a partir dela eu vou tentar ver se existe alguma regra para eu poder formar as minhas curvas de nível. Então, nesse caso aqui, se eu igualo essa função com k, como é que vai ficar a minha equação? Vai ficar menos x mais y menos 1 igual a k. Uma dica importante. Quando você está procurando curvas de nível, tente ver se o seu y você consegue isolar tranquilamente. Nesse caso, sim, né? Eu consigo isolar o y tranquilamente aqui? Consigo. Isolando o y, vai ficar assim, ó. Y igual x positivo, o 1 positivo e mais k. Não sei se eu errei o sinal do menos 1. Não, tá certo, é isso mesmo. Então tá aqui. Mais k. E agora, gente? K é uma constante. Ora, se k é uma constante, você consegue identificar que tipo de curva vai dar essa equação aqui? Ou seja, imagina que isso aqui é uma função. Y em função de x. Essa função o que? A gente chama parábola? Não, é o quê? É uma reta. É uma reta. Aqui, ó, crescente ou decrescente? Crescente. Né? É uma reta crescente. Então, na hora que você for fazer as curvas de nível, você vai fazer retas crescentes. Só que depende também do valor de k. Porque ó, o que o k vai fazer? Ele vai deslocar a sua reta, ou para cima ou para baixo. Por exemplo, sempre começa com k igual a zero. Se o k for igual a zero, olha qual é a tua função. Y igual a x mais 1. Como é essa função? É uma reta crescente, cortando o y no ponto 1. Não é verdade? Então vai ser algo assim, ó. Ó, isso daqui. Aqui é o valor 1. Então, essa reta que vocês estão vendo é uma curva de nível para essa função. Mas é a curva de nível quanto? Curva de nível 0. Porque eu igualei o k igual a 0. Então, essa daqui, ó, eu vou colocar. É a curva de nível quando k igual a 0. Gente, se o k fosse menos 1, coloca o k aqui menos 1. Como é que ia ficar aqui? Y igual a x mais 1 menos 1. Ia dar 0 aqui, né? Ia ficar só y igual a x. Y igual a x é essa função aqui, ó. Corta a origem. Só que isso se o k for menos 1. Se o k for igual a 1, vai ficar x mais 1 mais 1, ou seja, x mais 2. Aí já vai cortar o eixo y no ponto 2. Só que isso aqui é a curva de nível k igual a 1. Ou seja, conforme o k vai aumentando, essa reta vai indo para cima. Se o k for diminuindo, ela vai para baixo. Então, nesse caso aqui, as curvas de nível são retas. Sempre, ó, retas paralelas umas às outras. Tá? Então, esse daqui é um mapa de contorno para essa função. Gente, detalhe. Duas curvas de nível podem se interceptar? O que vocês acham? Não. Não, porque senão ia ter uma ambiguidade, né? Como é que, essa aqui é a curva de nível 1, essa aqui é a curva de nível 2. Elas se encontram num ponto. Não pode, porque eu estou dizendo que nesse mesmo ponto eu estou na altura 1 e altura 2 ao mesmo tempo.
Não, isso não é uma função, não pode ter ambiguidade. Então, por isso que as curvas de nível, ó, elas não vão se interceptar. Mas estão aqui, ó. Tá? Gente, agora, será que isso aqui me dá uma ideia de como é o gráfico dessa função? Pensa assim, ó, várias retas, só que em alturas diferentes. Isso aí te dá o quê? Ó, várias retas em alturas diferentes. Isso aqui vai te dar um plano. Tá? Mas calma que a gente vai ver isso ainda com calma. Só estou me adiantando um pouquinho. Mas perceba que isso daqui, ó, já dá para ver, se você tem várias retas em alturas diferentes, isso aqui vai te formar um plano. Tá? Vai formar uma rampa. É isso que está acontecendo. Bora para a segunda questão. Eu tenho g de xy igual a x² mais y. Vamos lá, vamos resolver essa questão. Eu quero achar algumas curvas de nível para ela. Então, vou pegar e vou igualar a minha função g com k. Lembrando que k é uma constante, tá? Então, vai ficar x² mais y igual a k. Eu consigo isolar o y? Consigo. Vai ficar y igual a menos x² mais k. Gente, mas k é uma constante, tá? Ignora ela por enquanto. Que função é essa daí? É uma reta? Não, é uma parábola. E se o k for igual a zero, como é essa parábola? A concavidade dela é sempre para onde? Sempre para baixo. E se o k for igual a zero, ela encosta na origem. Tá? Então, eu já estou dizendo como é a curva de nível quando k é igual a zero. Quando k é igual a zero, eu tenho uma parábola assim. Mas isso daqui é quando k igual a zero. E se o k for igual a 1, o que vai acontecer com essa parábola aqui? Ela vai deslocar para cima, uma unidade. Tem até algo assim. Só que essa daqui já é para k igual a 1. E se k for menos 1, ela ia deslocar para baixo. Então, aqui, ó. Assim. Só que essa aqui já é a curva de nível k menos 1. Então, já deu para entender, né, que as curvas de nível aqui são várias parábolas. E assim por diante. Só isso? Sim. Olha, se aqui fosse x mais y², o que você faria? A gente ia isolar o x. Aí qual é a diferença? Que as parábolas iam ficar tudo para cá. Então, também não ia ter dificuldade. Então, tanto se fosse x para y, se você pudesse isolar, você ia conseguir fazer o gráfico. Que nem a gente fez na aula passada, quando era x igual a y² sobre alguma coisa. Alguma pergunta? Então, terceira questão nessa parte, para a gente poder ir para os gráficos. Terceira e última dessa parte. h de xy igual a 4x² mais y². Ó, essa daqui é interessante. Vocês vão entender por quê. Bom, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é igualando h com k. Aí, nesse caso, olha como é que vai ficar. Vai ficar 4x² mais y² igual a k. Aqui já fica um pouco mais complicado de você isolar ou y ou x, porque os dois estão ao quadrado. Só que não se preocupe, porque o fato de os dois estarem ao quadrado e ter uma soma aqui, e lembrando que isso aqui é uma constante, isso aqui te lembra o quê? Primeiro, logo de cara. Logo de cara vai te lembrar uma circunferência logo de cara. Então, você pode começar a trabalhar daí. Mas nesse caso, então, olha o que eu vou fazer. Como eu acho que é uma circunferência, ou pode ser uma elipse também, não sei, eu vou trabalhar com alguns valores de k. Eu vou atribuir alguns valores de k, tentar achar o gráfico e depois tentar achar uma regra para o meu mapa de contorno. É assim que eu vou fazer agora. Então, por exemplo, vamos fazer para k igual a zero, né? A gente está acostumado a fazer k igual a zero. Bom, se o meu k for igual a zero, vai ficar 4x² mais y² igual a zero.
Só que nesse caso, gente, eu não vou ter uma circunferência, né? Porque aqui é zero. Então, existe algum ponto que satisfaz essa equação aqui? O que vocês acham? Ó, porque o y² é sempre não negativo. E esse valor aqui também é sempre não negativo. Então, só tem um valor, que é a origem. Então, ó, qual é a curva de nível k igual a zero? Ou seja, qual é a curva de nível zero? É apenas um ponto. Nesse caso, é a origem. Então, isso aqui não me ajudou muito a descobrir como é o formato da minha curva de nível. Mas, pelo menos é alguma coisa. Então, vamos fazer aqui. Vou fazer aqui o... Ó, então, eu já sei que a origem, e só ela, é a curva de nível zero. Vou colocar assim, k igual a zero. Tá. Isso não me ajudou muito, mas é alguma coisa. Então, vamos passar para um outro valor para k. Então, eu vou fazer agora, para k, vamos fazer a curva de nível 1. Ou seja, eu vou aqui igualar k a 1. Aí vai ficar 4x² mais y² igual a 1. Opa, isso aqui está com mais cara de elipse. Só que eu tenho que ajeitar, né? Porque a elipse, para ser elipse, eu tenho que ter um denominador aqui no x. Olha o que eu vou fazer. Vocês concordam comigo que 4 é a mesma coisa que isso aqui, ó? x² dividido por 1 sobre 4. É a mesma coisa, né? Tudo bem, é a mesma coisa, então não mudei nada. Só que 1/4 é a mesma coisa que meio ao quadrado. Então, sim, isso aqui é uma elipse. O centro dela, finalmente, agora eu acertei, o centro dela é a origem. Está aqui a origem. Em x, eu vou caminhar meia unidade, em y eu vou caminhar uma unidade. Então, bora dizer que o meio é bem aqui. O meio está bem aqui, ó, meio. Deixa eu desenhar menor isso aqui. Em y, eu vou caminhar uma unidade, para cima e para baixo. Vamos dizer que uma unidade está bem aqui, ó. Então, aqui é 1, aqui é meio, aqui vai ser 1, aqui vai ser meio de novo. Então, ó, essa daqui é a curva de nível para k igual a 1. Tá? Essa aqui é a curva de nível para k igual a 1. Então, uma elipse. Gente, olha só. Nesse caso aqui, é importante que o k ele não vai ser negativo. Por que ele não vai ser negativo? Porque mesmo que você coloque um valor negativo aqui, não vai ter nenhum ponto que vai satisfazer. Sabe por quê? Porque a imagem da minha função h é só os reais não negativos. Então, você pode até tentar, mas você não vai ter nenhum resultado disso. Então, eu vou atribuir um outro valor positivo para k. Você sabe me dar uma ideia de qual outro valor a gente pode obter para k, que vai conseguir ter a curva tranquilamente, nesse caso? Qual vocês escolheriam agora? Já escolhi 0, já escolhi 1. Eu quero escolher outro valor positivo para k. Qual você escolheria? Bom, eu poderia escolher qualquer valor positivo. Mas eu acho que o mais fácil é 4. Tudo bem, é isso mesmo. O mais fácil para a gente fazer agora é se o k for igual a 4. Porque se o k for igual a 4, vai ficar 4x² mais y² igual a 4. Posso dividir todo mundo por 4. Nesse caso vai ficar x² mais y² sobre 2² igual a 1. Então isso aqui ainda é uma elipse. Centro na origem. Em x eu caminho uma unidade. 1 está bem aqui. Em y eu caminho 2 unidades. O 2 está bem aqui. Aí eu marco 2 aqui embaixo também. Marco menos 1 aqui. E faço então a minha elipse. Então essa elipse aqui é para k igual a 4. E aí você já percebeu então
que esse mapa de contorno, para valores de K positivo, são várias elipses. Então, eu poderia desenhar aqui outras elipses e outras e outras. Então, esse daqui é o meu mapa de contorno. Essa daí é uma questão bem interessante, muito legal. Que o mapa de contorno são elipses, poderia ser circunferências, poderia ser hipérboles, e aí vai ficando cada vez melhor. Bom, então, vamos aqui agora finalmente falar de como constrói o gráfico de uma função. Gente, basicamente, você já sabe fazer um gráfico, porque a gente vai unir tudo que a gente aprendeu hoje. Aí eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo de como faz o gráfico. Mas assim, você não é obrigado a seguir todo o passo a passo. Às vezes você pode pular uma etapa, porque você já vai saber como é o gráfico. Mas enfim, didaticamente, vou te mostrar aqui um algoritmo de como fazer um gráfico. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu definir o que é um gráfico. Na verdade, eu já defini ele anteriormente. Então, o gráfico é, se uma função tem duas variáveis, o gráfico vai ser tridimensional, e o gráfico é o conjunto dos pontos do R3, tais que x e y pertencem ao domínio da minha função e o z é igual a f de x, y. Então, no nosso caso, o gráfico de f é uma superfície. Então, isso aqui é o exemplo de um gráfico de uma função. Agora, para esboçar o gráfico de uma função de duas variáveis, você vai seguir um passo a passo. Primeiro passo, você vai determinar o domínio e a imagem da sua função. Depois, você vai esboçar o traço da superfície no plano YZ. Eu vou te explicar como é que é isso daí, mas isso é um passo importante. Então, eu quero ver como é que o meu gráfico se comporta no plano YZ. Depois, eu quero ver como é que o meu gráfico se comporta no plano XZ. Terceiro passo. Quarto passo, eu vou esboçar o mapa de contorno da minha função. Então, primeiro passo, domínio e imagem. Segundo passo, eu faço o traço da minha superfície no plano YZ. Depois, o traço da superfície no plano XZ. Depois, o mapa de contorno. E, por último, eu vou unir as informações todas para construir o gráfico. Não se preocupem que esse segundo e terceiro passo, por mais que a gente não tenha visto ainda hoje, mas ele é bem simples e bem fácil. Então, vamos aplicar. Bora aqui, ó. Tem pelo menos 3 questões para a gente fazer. A gente vai esboçar o gráfico dessas 3 funções. Então, primeira questão, já está aqui no quadro. Vamos lá. Eu quero esboçar o gráfico desta função. Aí eu vou fazer aquele passo a passo. Primeiro passo é domínio e imagem. Vou colocar assim, ó. Primeiro passo, domínio. Depois eu vou omitir isso daqui, tá, gente? Aí já vai subentender que o primeiro passo é domínio e imagem. Domínio e imagem. Tá. Nesse caso aqui, qual é o domínio da minha função f? Qual vocês acham? Todo o R2, tá? Todo o R2. Não esquece que ela é de 2 variáveis. Então, assim, não tenho nenhuma restrição. Então, nesse caso, é todo o R2. Muito bem. E a imagem da minha função? Qual é a imagem dela, gente? Vamos lá. Essa função aqui, ela pode assumir algum valor negativo? O que vocês acham? Você consegue obter algum valor negativo com ela? Não. Por quê? Porque o x está ao quadrado e y também. E você está somando eles. Então, eles nunca vão ser negativos. Então, não pode ser negativo. 0, ela pode assumir um valor 0? Pode. Qualquer valor positivo, ela pode assumir? Pode também. Então, quem é a imagem? São os reais não negativos. Então, posso escrever assim, reais, assim, né? Incluindo 0. Tá? Ou, se você quiser também, pode escrever assim, 0 fechado, até mais infinito. Pronto, perceba que a imagem é um subconjunto dos reais, e o domínio é do R2. Pronto. Isso aqui vai me ajudar em quê? Na hora que eu for escolher as curvas de nível, eu só vou escolher curvas de nível não negativas, porque é onde eu tenho imagem da minha função. Tá bom? Não faz sentido eu escolher uma curva de nível negativa nessa situação aqui, onde a imagem não tem imagem negativa. Aí tá. Segundo passo. Olha só, o segundo passo
eu quero saber como é essa minha superfície no plano YZ. Aí, gente, como é que é isso daí? Eu quero saber o seguinte. Se eu tenho, sei lá, digamos que eu tenho uma... Eu tenho algo assim, por exemplo. Digamos que o gráfico da minha função é assim. Quando eu pergunto para você como ela é no plano YZ, a primeira coisa que você vai fazer é identificar onde é o plano YZ. Então, ó, aqui é X, aqui é Y e aqui é Z. Então, o que eu quero de vocês é como é que ela se comporta só no plano YZ. Gente, qual é a característica do plano YZ? Todos os pontos do plano YZ, eles têm coordenada x igual a 0. Tanto que nós aprendemos lá na primeira semana, qual é o gráfico de x igual a 0 no R3? É o plano YZ. Então, todo mundo que está no plano YZ, o x é 0. Então, eu vou pegar, é como se eu estivesse pegando o gráfico da minha função e cortando o gráfico, fatiando o gráfico exatamente no plano YZ. Se eu fatiar esse gráfico aqui no plano YZ, qual a imagem eu vou ter? Eu vou ter uma curva. Nesse caso, eu teria uma curva assim, ó. Então, na hora que eu for analisar para essa função o traço dela só no plano YZ, eu ia ter algo assim, ó. Entendeu? Então, é esse traço que eu quero obter para essa função. Como é que eu faço isso? Assim, parece difícil, mas não é, muito fácil. Porque, como eu te falei, no plano YZ, o x é 0. Então, eu vou igualar o x a 0 aqui e ver que função eu vou obter. É isso. Então, ó, nesse caso aqui, o plano YZ é quando o meu x é igual a 0. Aí, então, nesse caso, eu quero calcular z igual a f. Aí, ó, no lugar do x eu vou colocar 0. Tá? Então, vai ficar f de 0y. Então, nesta função aqui, o y vai continuar do jeito que está e só o x eu vou zerar. Se eu zero o x, vai ficar 0 ao quadrado mais y ao quadrado. Então, no final, eu vou ter z igual a y ao quadrado. Ok? Gente, se eu fosse fazer o gráfico disso daqui, só que no plano, olha só, eu quero fazer o gráfico disso daqui no plano YZ. YZ. Como é que é o gráfico disso aqui, gente, no plano YZ? É uma parábola, com cavidade para onde? Para cima. Então, o traço dessa função no plano YZ é essa parábola aqui, ó. Pronto. Deu para entender o que é isso daqui, esse traço? Agora vamos para o outro plano. Vou tentar fazer aqui ainda, aqui embaixo. Então, ó, terceira etapa é o plano XZ. Ora, se é o plano XZ, é porque agora o Y quer 0. Então, o meu Z, ele vai ser f de x e o y é 0. Que vai dar x ao quadrado mais 0 ao quadrado. Então, quem é o meu z? O meu z vai ser x quadrado. Ora, então, no caso, se eu tenho aqui os eixos x e z, vai mudar alguma coisa do desenho? Só que, vamos lá, o x está aqui e o z está aqui. Tá? E é z igual a x quadrado, então não vai mudar. Tá? A parábola ainda é a mesma, tudo bem? Então, ó, a parábola ainda está aqui. Ó, nesse caso, coincidiu de ser o mesmo desenho, mas poderia não ser, em alguma questão. Então, ficamos assim. Quarto passo são as curvas de nível. Curvas de nível. Olha, para eu desenhar curvas de nível, eu vou igualar isso aqui com uma constante. Então, eu vou ter x² mais y² igual a k. Gente, isso aqui é a equação do quê? De uma circunferência. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui algumas circunferências. Olha, se o k é igual a 0,
como é que vai ficar aqui? Se o k é igual a 0? Eu vou ter só a origem. Muito bem, só a origem. Se o k é igual a 1, como é que vai ficar aqui? Uma circunferência de centro na origem, raio 1. Ó, então isso aqui, o raio é 1, e a curva de nível aqui é a curva de nível 1. Aqui é a curva de nível 0. Agora me diz um outro valor para k, que seria, acho interessante aqui. K igual a 2 seria interessante, mas tem um mais interessante do que k igual a 2, 4. Né? Porque aí o raio já fica 2. Então, para k igual a 2, aí olha só, cuidado. No caso do k igual a 4, ó, o k é igual a 4, aí o meu raio é 2. Ó, perceba que tem uma diferença aqui, tá? Aqui, o raio é 1 e o k é 1, tudo bem. Só que aqui o raio é 2 e o k é 4. Para ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, 4 é 2 ao quadrado. Aí fica isso daqui. Tá? Então já deu para entender que as curvas de nível são várias circunferências. Então vamos para o último passo, que é o gráfico. Bom, para fazer o gráfico, eu vou colocar aqui os 3 eixos. Eixo X, eixo Y e eixo Z. Gente, assim, o que eu vou fazer? E agora você vai entender porque que eu sempre desenhava assim, na verdade. Eu vou olhar para essas informações que eu tenho aqui. A primeira informação que eu vou olhar logo de cara é essa daqui, ó. No plano YZ, como era o gráfico da minha função, não era essa parábola aqui? Eu vou desenhar exatamente essa parábola aqui. Onde? No plano YZ. Então tá aqui, ó. Plano YZ, estou desenhando esta parábola. Está aqui. Além disso, olha só, eu estou usando duas informações principais. Eu não preciso usar tudo agora, mas eu já usei essa, e agora eu já vou usar essa daqui. Como são as curvas de nível, não são circunferências, então eu vou unir essa parábola por meio de circunferências. E vai ficar assim, ó. Aí poderia unir aqui também. Poderia unir aqui também. Tá? Então, isso daqui, ó, eu já coloquei essa informação e coloquei essa informação. Perceba que essas duas informações já são suficientes para eu perceber como é o gráfico. Então, esse gráfico aqui é o que nós chamamos de paraboloide. Se eu quisesse, eu poderia colocar também essa parábola aqui, ó. Só que onde é que ela está? No plano x, z. Então, seria uma parábola assim, ó. Desce aqui, depois sobe. Então, esse daqui é o gráfico da nossa função. Isso daqui é o paraboloide. Alguma pergunta? Deu para entender mesmo como é que faz um gráfico? É só seguir o passo a passo, depois juntar as informações. Então, é isso que a gente vai fazer nas outras questões também. Então, vamos para a segunda questão. Vamos voltar para o slide rapidamente. Lá de g de xy é igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então vamos lá. Primeira etapa, quero fazer domínio imagem. Qual é o domínio da minha função g? Qual é o domínio? Tem restrição? Até tem, que é a raiz quadrada. Mas dentro da raiz quadrada, eu tenho x quadrado mais y quadrado. Tem alguma possibilidade de ser negativo? Não. Então, qual é o domínio? Todo R2. Tá? Então, nesse caso, meu domínio, ele é todo R2, porque apesar de ter uma raiz quadrada, mas dentro dela esse valor nunca vai ser negativo. Então, por isso que é R2. E qual é a imagem da minha função g? Isso aqui pode ser negativo? Não. Pode ser zero? Zero pode, se x for em zero. Aí a raiz de zero é zero. Pode ser qualquer valor positivo? Pode também. Então, a imagem são os reais positivos, então, na hora, não negativos. Então, na hora que eu for atribuir valores para a minha curva de nível, eu vou atribuir valores zero e positivos. Segunda etapa.
eu vou fazer, ó, z igual a f de 0y. Eu vou zerar o x, tá? E ver como é que vai se comportar essa função aqui. Quando eu faço isso, o x vai zerar, vai ficar raiz quadrada de y ao quadrado. Só que aqui eu posso simplificar, né? Na hora que eu simplifico, como é que fica isso aqui, gente? Vai ficar z igual a módulo de y, tá? Não esqueça que nesse caso aqui é o módulo de y. Então, você sabe desenhar o gráfico disso daqui? Sabe. Você aprendeu o cálculo 1. Então, ó. Como é o gráfico disso aqui? É um V, né? É uma reta, aqui crescente, aqui decrescente. Então, seria algo assim. Então, esse daqui é o traço no plano YZ. Próximo passo. Ó, vocês estão vendo que agora que você sabe, você vai fazendo cada vez mais rápido os passos. Que é a mesma ideia sempre. Então, ó, terceiro passo. Eu quero agora, eu vou zerar o Y. Então, vai ficar Z, eu quero o plano XZ. Então, vai ficar X, 0. Bom, isso aqui vai me dar Z igual, se eu zerar o Y, vai ficar raiz quadrada de x quadrado. Então, Z vai ser módulo de x. Aí, de novo, coincidentemente, deu a mesma função. Poderia não dar, mas nesse caso deu. Então, eu já sei que o meu gráfico, nesse caso, também vai ser esse V. Quarto passo, curvas de nível. Bom, para eu fazer as curvas de nível, eu vou igualar a minha função a um valor k. Então, vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a k. Isso aqui não está muito legal, mas eu posso elevar todo mundo ao quadrado. Aí vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a k ao quadrado. Olha só que legal, isso aqui deu uma equação do quê? Circunferência. Centro na origem. Então, ó, na hora que eu for fazer aqui, eu já percebo que para cada k eu vou ter uma circunferência. Se o k for igual a 0, aí eu vou ter só a minha origem. Mas se o k for igual a 1, eu vou ter uma circunferência de raio 1. Se o k for igual a 2, eu vou ter uma circunferência de raio 2. E assim por diante. Agora, cuidado, olha a diferença aqui. Porque aqui o raio é 1, aqui o raio é 2. Aqui o k é 1 e aqui o k é 2. Isso aqui tem uma leve diferença daquela última lá. Porque se você lembrar, para você ter uma circunferência de raio 2, você tinha que ter o k igual a quanto lá na última? Igual a 4. Tá? Porque lá o valor do raio seria a raiz de k. Aqui não. O próprio valor do k é o valor do raio. Tá? Então, só essa diferença. Mas sim, ainda são circunferências as suas curvas de nível. Último passo. O gráfico. Bom, agora, o que eu vou fazer é tentar unir essas informações aí que a gente obteve. Bom, primeira informação. Vamos olhar para cá. Ó. O gráfico no plano YZ é esse V aqui. Então, eu vou repetir ele. No plano YZ. Está aqui. Repetiu o V. As curvas de nível são circunferências. Então, eu vou unir isso aqui com circunferências. Está aqui. Isso aqui, gente, é suficiente para ver como é o meu gráfico. Se eu quiser ainda implementar isso daqui, eu vou fazer um V, só que agora no plano XZ. Então, aqui desce, aqui sobe. Está aqui. Mas esse já é o gráfico da minha função. Isso aqui é o quê? É um cone invertido, né, de altura aí infinita. Tudo bem? Eu não sei se eu cheguei a comentar, mas o último lá, o nome dele é paraboloide. Então, você já sabe desenhar um cone a partir de uma função. Você já sabe desenhar também aqui, ó, o paraboloide, que é esse gráfico bem aqui. Última questão agora, para encerrar. E aí a gente está liberado para ir para casa estudar para a prova.
Bom, terceira questão. H de xy é igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. Primeira coisa. Vamos lá, domínio e imagem. Bom, domínio, tem alguma restrição? Não tem. Restrição não tem, porque não tem raiz quadrada, nem fração, nem log, nem nada. Então, bora para cá. Então, não tem restrição, o domínio é todo o R2. Agora, quem é a imagem da minha função h, nesse caso aqui? Eu consigo obter valores negativos nesse caso aqui? Consigo. Ó, quer ver? Ó? Faz o y igual a zero e jogam o x aqui um valor grande, por exemplo. Você vai ter um valor negativo, né, por causa desse menos aqui. Então, agora sim, você pode assumir valores negativos. Pode assumir o valor zero aqui? Pode também. E pode assumir valores positivos, qualquer valor positivo? Pode também, é só fazer o x zerar e o y ir até infinito. Então, nesse caso, qual é a imagem aqui? Todos os reais. Então, ó, nesse caso, faz sentido, quando eu for escolher curvas de nível, faz sentido eu escolher valores negativos para a curva de nível. Menos 1, menos 2, assim por diante. Porque agora sim, a imagem da minha função são todos os reais. Segundo passo. Vamos lá. Z igual, eu vou zerar o x. Então, fazer h de 0y. Bom, se eu zero o x, vai ficar só y ao quadrado. Z igual a y ao quadrado. Eu sei como é o gráfico disso? Sei. Isso aqui, de novo, é a nossa parábola. Encostando aqui na minha origem. Próximo passo. Terceiro passo, eu vou zerar o y agora. Plano xz. Quando eu zero o y, aqui vai zerar e aqui ó, vai ficar menos x quadrado. Então aqui eu tenho uma leve diferença do gráfico anterior para esse daqui. Qual é a diferença? Eu ainda tenho uma parábola, só que a concavidade dela agora é para baixo. Essa é a única diferença. Então, no plano YZ, eu tenho uma parábola com concavidade para cima. Agora, já no plano XZ, eu já tenho uma parábola com concavidade para baixo. Quarto passo, curvas de nível. Bom, aqui eu vou igualar isso daqui, y ao quadrado menos x quadrado igual a k. E aqui eu posso escolher valores para k. Posso escolher k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, k igual a menos 1, que eu falei agora eu posso escolher valores negativos. Então você vai assumir valores de k até você entender como é essa equação. Apesar de que, olhando para ela já, você consegue entender o que, que ela é. O que, que ela é, gente? É uma hipérbole. Ela é uma hipérbole. Então, bora fazer lá o k igual a 1. Vamos ver como é que ela se comporta. Nesse caso, se o k é igual a 1, deixa eu fazer para cá. Deixa eu fazer maior esse plano. Ó, vou desenhar logo aqui do lado, depois a gente faz o gráfico no outro quadro. Gente, se o meu k é igual a 1, eu vou ter y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 1. Então, nesse caso, ó, a minha hipérbole vai cortar o eixo x ou o eixo y? Nesse caso, vai cortar o eixo y, né? É só você fazer 0 em x, 1 em y. Então, você vai ter, bem aqui, uma hipérbole cortando. Aqui é só uma representação, não vou fazer com tanto detalhe, fazer a minha... Não, isso aqui é só uma representação. Então, isso daqui é para k igual a 1. Se eu fizesse k igual a 2 aqui, gente, então ela ia cortar o eixo y ainda, só que, por exemplo, se o k fosse 2, deixa eu colocar aqui do lado, olha só, se o k fosse 2, aqui ia ficar y ao quadrado menos x quadrado igual a 2. Ela ia cortar o eixo y, só que qual seria um ponto onde ela ia cortar
o eixo y, por exemplo. Aliás, vamos colocar 4 aqui, só para ficar melhor. Só para a gente entender aqui melhor. Aqui, se eu colocasse 4, onde é que ela ia cortar o eixo? Me dá um ponto aí. Você poderia fazer x igual a 0, y igual a quanto? Igual a 2, ou menos 2. Então, ia ser essa hipérbole ainda, só que agora cortando aqui, ó, em 2. Isso para... Deixa eu fazer com outra cor. Aqui é k igual a 1, aqui é k igual a 2. E aí eu poderia escolher outros valores. Por exemplo, se eu escolhesse menos 1, bora fazer... Deixa eu fazer aqui embaixo. K igual a menos 1, gente. Se eu fizesse k igual a menos 1, o que ia mudar? Se aqui fosse menos 1, eu ia multiplicar todo mundo por menos 1. E aí ia ficar como? Ia ficar x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. O que ia inverter? Que agora eu ia cortar o eixo x. E assim por diante. Então aqui, ó, vai ficar algo assim. Isso para k igual a menos 1. Se eu, aqui é k igual a 4, né? Desculpa. Aí se eu fizesse k igual a menos 4, aí eu ia cortar o eixo x, só que no ponto 2. Isso aqui é k igual a menos 4. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 2. Enfim, então já deu para perceber mais ou menos como são as minhas curvas de ímpeto por meio desse mapa de contorno. Pode falar. Como seria k igual a 0? Boa. Vamos lá. Se fosse k igual a 0, nesse caso, ó, k igual a 0, eu ia ter y ao quadrado igual a x ao quadrado. Aí, nesse caso, então, eu teria y igual a mais ou menos x. Né? Se y for igual a mais ou menos x ao quadrado, vai dar x ao quadrado ainda. Isso aqui são retas. Então, seria assim, ó. Eu teria uma reta passando aqui e outra reta passando aqui. Que seriam as minhas assíntotas. Então, aqui seria o k igual a 0. Tá? Muito boa essa pergunta. Então, é isso. Então, k igual a 0 teria essas duas retas. K igual a positivo e negativo, ia ter hipérbole, só que dependendo se é positivo ou negativo. Se for positivo, eu corto o eixo y. Se for negativo, eu corto o eixo x. Agora, vamos passar para o gráfico. A gente tem 1 minuto só para o gráfico, mas a gente consegue. Vamos lá, última parte. Vamos tentar fazer todas essas informações que a gente viu no gráfico da nossa função. Gente, então, ó, no plano YZ, eu tenho uma parábola com cavidade para cima. Então, venho aqui e faço uma parábola com cavidade para cima. Perceba que aqui eu estou a valores positivos, aqui na minha imagem, para esse caso aqui. E quando eu tenho valores positivos, ó, a minha curva de nível são hipérboles, dos dois lados, do lado aqui e do lado daqui. Então, eu vou fazer hipérboles aqui, ó. O eixo y está aqui. E eu vou fazer aqui, ó, hipérboles. Desse outro lado também. Hipérboles. Hipérboles, tá? Então, isso está acontecendo. Só que agora falta um pedaço. Por quê? Porque no plano XZ, eu tenho uma parábola com cavidade para baixo. Então, eu venho aqui. Onde é que está o plano XZ? Ó, porque o X está aqui. O Y está aqui, o Z está aqui. Então, ó, no plano XZ, eu faço uma parábola com cavidade para baixo. E quando a minha imagem é negativa, eu também tenho hipérboles aqui, ó, com imagem negativa. Assim, a projeção dela cortando o eixo X. Então, bem aqui, eu vou representar essas hipérboles. Então, esse daqui é o gráfico da minha função. Isso daqui a gente chama cela de cavalo, que é conhecido muitas vezes. E a gente vai ver essa função em outros momentos aqui no nosso curso. Para encerrar mesmo, só vou mostrar no GeoGebra, só para a gente ficar com uma visão mais ampla de como ela se comporta.
Então aqui, ó, só vou fazer tirar aqui essa interseção. Ó, então aqui é a nossa função. Perceba que aqui eu mudei um pouquinho, né? Que eu coloquei y ao quadrado menos x quadrado. Aqui eu coloquei x quadrado menos y ao quadrado. Mas a ideia é a mesma, né? Eu só mudo aí os eixos. Então tá aqui, ó. Essa é a nossa função. Perceba que depende de um plano, você vai ter, ó, uma parábola com cavidade para cima. E no outro plano, ó, você vai ter uma parábola com cavidade para baixo. Que foi o que a gente fez aí também. Então, a gente se vê novamente na segunda-feira. Até mais.